Graça e paz. Amados, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, Paulo, ele relata a mensagem da cruz. E todos nós, como cristãos, precisamos entender o que é a cruz de Cristo, né? O texto sagrado, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Paulo, ele foi um grande missionário e um grande evangelista. Ele viajou por muitas cidades, ele sofreu muitas perseguições, mas nada, meu amado, nada o abateu. A vida era dedicada a pregar o Evangelho para que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo como Senhor. Ele que antes era um perseguidor dos cristãos e teve um encontro sobrenatural com Cristo, se converteu verdadeiramente e tornou-se o maior pregador do Evangelho do seu tempo. E o tema central da pregação de Paulo era apenas um: a cruz de Cristo. O tema central da nossa pregação, meu amado, precisa ser a cruz de Cristo. Em Gálatas, no capítulo 2, dos versículos 19 até o versículo 20, Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em vez de viver no pecado e para o pecado, uma pessoa justificada vive para Deus, meu amado. Precisamos ter uma vida entregue aos propósitos de Deus. A justificação abre ao homem o caminho de intimidade com Deus. Muitas vezes você está na igreja, você vai à igreja, mas você não vive a cruz de Cristo. Aí a sua vida não dá certo, você se frustra e quer colocar a culpa em Deus, mas não é assim que funciona, não. Jesus, por amor, ele morreu em nosso lugar, pagando a dívida de pecados que pesava sobre nós. Todo aquele, meu amado, que entende essa verdade, se reconhece pecador e decide entregar a sua vida a Jesus Cristo, esse será salvo. Em Romanos 10, nos versículos 9 até 11, nos garante isso. Olha o que diz a palavra: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Amém? Precisamos entender o que é a mensagem da cruz. O versículo 18 do capítulo que lemos diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meu amado, para os que rejeitam a Cristo,
os quais estão no processo de serem destruídos, o Evangelho, é loucura. É loucura o que nós fazemos. Agora, para aqueles que são cristãos verdadeiros, é sabedoria e poder de Deus. A cruz, meu amado, significa reconciliação. A cruz nos fala do sacrifício de Jesus por nós e do evangelho da salvação de todos os pecadores. Antes, estávamos separados de Deus por causa de nossos pecados. Lá no Velho Testamento, Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, ele diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Mas fomos reconciliados com Deus através da morte e ressurreição de Cristo. Em Romanos, no capítulo 3, do versículo 23 a 25, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Meu amado, a propiciação é um ato que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida ou a proceder misericordiosamente para com o ofensor. O pecado é uma ofensa ao nosso Deus. Agora, com a cruz de Cristo, o véu se rasgou na cruz do Calvário, meu amado. Olha o que diz Mateus 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. De alto a baixo quer dizer que o caminho para a presença de Deus foi aberto. Nós temos acesso ao Pai. Já podemos entrar, meu amado, no Santo dos Santos. Não precisamos pedir a ninguém que interceda por nós. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixe ninguém ou nada entre você e Deus. Nós temos livre acesso ao nosso Pai. Quando falamos com Deus, recebemos misericórdia, achamos graça e socorro. Você vai encontrar, meu amado, o socorro que você precisa na cruz de Cristo. A obra realizada na cruz de Cristo é motivo de glória. O sangue ali derramado faz com que sejamos livres. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo, meu amado. A cruz de Cristo traz vitória, a cruz de Cristo traz vida, a cruz de Cristo traz prosperidade, a cruz de Cristo traz saúde, traz liberdade em Cristo que ressuscitou. A cruz de Cristo, ela nos ensina a glória de Deus. Em Gálatas 6, versículo 14, diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se há uma coisa em que temos que nos gloriar, gloriemo-nos na cruz de Cristo. Jesus, meu amado, ele foi envergonhado na cruz e suportou tamanha afronta porque sabia que receberia a glória de Deus. Por mais terrível que tenha sido a sua dor, nada se compara com a glória de Deus. Se quisermos levar a nossa cruz nessa vida, não temos com que nos gloriar, apenas reconhecer nossas fraquezas e glorificar a Deus em tudo. Por mais difícil que seja, meu amado, leve a sua cruz glorificando a Deus. A cruz é a sabedoria de Deus. Olha o que diz o versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria
de Deus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A sabedoria deste mundo, meu amado, é uma sabedoria que exclui Deus, que glorifica a autossuficiência humana, que faz do homem a autoridade suprema e que se recusa a reconhecer a revelação de Deus em Jesus Cristo. A essa sabedoria Deus chama de loucura, porque por ela o homem não consegue descobrir a verdade, nem conhecer o seu Criador. O Evangelho e a mensagem da cruz nunca devem ser conforme a filosofia, a ciência ou a qualquer outra forma de sabedoria humana. A cruz, ela nos revela a sabedoria de Deus e não do mundo, meu amado. Porque para o mundo, um Deus crucificado parece loucura, mas para nós, sabemos que consiste na sabedoria divina, confundindo os sábios deste mundo. Quando levamos nossa cruz e aceitamos a vontade de Deus sobre nossas vidas, nos tornamos mais sábios e espirituais. Devemos crucificar a nossa própria sabedoria e buscar o discernimento espiritual. A cruz, meu amado, é a pregação do Evangelho. Em 1 Coríntios 1, versículo 23, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A notícia de que o Messias, o profeta da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, foi a mensagem que abalou o mundo. Por isso, é o principal conteúdo de nossa pregação, meu amado. A mensagem da cruz, de que Jesus morreu para nos salvar, deve ser o tema de nossa pregação. Precisamos entender que temos de levar a nossa cruz todos os dias. A cruz, ela significa conversão. A cruz serve para sacrificar nossa carne e nos transformar, negando nossas próprias vontades. Por isso, o levar a cruz significa se converter a cada dia, negando as vontades da carne, meu irmão, e assumindo a obediência à palavra de Deus. A cruz de Cristo nos trouxe, sabe o quê? O perdão. Jesus declarou na cruz o perdão não somente para os soldados que o castigavam ou aos fariseus e a multidão que pediu sua crucificação. Jesus, ele declarou o perdão dos pecados de toda a humanidade, desde o primeiro ser humano até o último. Em Lucas 23, versículo 34, diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Meu irmão, a cruz é a maior prova de perdão. Como pode alguém ser castigado e humilhado e ainda encontrar forças para perdoar? Somente o amor de Deus é capaz de tal coisa, meu amado. E você fica aí, cheio de picuinhas, não quer perdoar o seu irmão, não quer perdoar os seus parentes, não quer perdoar a sua mãe, não quer perdoar a sua família. Olha o que Cristo fez. A cruz é a maior prova de perdão. Ele se entregou por nós, ele morreu por nós, ele sofreu por nós, para que pudéssemos ser perdoados, meu amado. Eu queria concluir essa palavra te dizendo o seguinte: a palavra de Deus nos mostra que a cruz de Cristo é a reconciliação de Deus com o ser humano e do ser humano com o seu próximo. Em Colossenses 1, dos versículos 20 a 22, diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meu amado, a reconciliação exige uma visão de que todos os pecados são rebeldes, são inimigos de Deus e estão sobre a ira de Deus.
A cruz foi o meio para que os pecadores fossem transformados em amigos de Deus. A palavra de Deus, meu amado, nos mostra a glória de Deus e não a vergonha do pecado. Não existe cristão sem a cruz de Cristo. Deus, Ele te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, meu amado, é a resposta de Deus para o conflito do homem. Olha o que diz João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu amado, ou você que está me escutando agora, Jesus, Ele é o único caminho. Jesus, Ele é a única verdade. Jesus é tudo, meu amado. Sem Jesus, ninguém vai ao Pai. É preciso receber a Jesus para se tornar filhos de Deus. Olha o que diz João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Permaneça firme, meu amado. Não se deixe intimidar pelos preconceitos e pelas perseguições. As mesmas pessoas que acham você louco poderão ver o poder de Deus na sua vida. Essa é a promessa. Foi assim com o apóstolo Paulo e com todos os discípulos de Jesus. Por onde eles passavam, o poder de Deus era manifestado. Será assim com você, meu amado. As pessoas verão que há algo diferente na sua vida e esse algo, sabe o que é? O poder de Deus. Renda-se, meu irmão, à mensagem da cruz. Ela é para pessoas como você, como eu. Não sei o que está acontecendo na sua vida neste momento. Talvez você não consiga ver o seu ministério fluindo, as promessas se cumprindo e as bênçãos que tanto tem pedido ainda não chegaram. Se você não consegue ver, meu amado, deixe na cruz, aos pés de Jesus, pois ele tem a resposta certa para você. Deixe tudo aos pés da cruz. Todos os seus atos pecaminosos, as suas dificuldades, as suas ansiedades, dúvidas, enfermidades, rancores, sua família, seu trabalho. Se você não consegue ver, não quer dizer que Deus não está trabalhando. Deixe seus medos, meu amado, aos pés da cruz. Que você entenda e compreenda o que é a mensagem da cruz. Então, o centro da palavra é Jesus, meu amado. Se você tem escutado pregações ou alguém falar coisa diferente, fuja disso, porque toda a Bíblia, ela converge para Jesus. De Gênesis até Apocalipse, meu amado, é Jesus. O centro da palavra é Jesus. O centro da palavra não pode ser o homem. O centro da palavra é a cruz de Cristo. Amém?